vida, dos momentos de dificuldade, do materialismo, e não é incomum muitos de nós, principalmente aqueles que não têm uma religião, deixarem de acreditar em Deus. Então, o nosso estudo hoje é sobre essa questão, né? O conceito de Deus, o que é Deus? O que é que a doutrina espírita entende por isso? O que é Deus diante do materialismo, né, que vivemos nos nossos dias? Então, nós vamos procurar trabalhar isso na noite de hoje. Deixa eu ligar aqui. Pronto, a gente começa, né? A gente tem que lembrar o conceito de Deus, não é? Alguns de vocês, claro, nasceram em berço espírita, muitos não, não é? Alguns têm formação católica, alguns evangélicos. Então, eu mesmo tive formação, nasci em berço católico, então a gente tem uma ideia de Deus muito, não é? Aquela coisa de traduzir ao pé da letra aquela frase de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, o primeiro quadro que a gente traz aqui, né? A criação de Deus, criação de Adão conforme Michelangelo, está aí o dedo de Deus, não é? Criando Adão, e Deus como aquele velhinho barbudo, que é um conceito que muitos de nós aprendemos esse conceito a respeito de Deus. Né? O quadro aqui de Michelangelo de 1511. Aqui a mão de Deus, que a gente sempre fala, né? Daquele apoio da mão de Deus. A mão de Deus vai segurar o nosso avião quando a gente viajar. A mão de Deus vai ajudar, vai nos tirar daquele momento de dificuldade. Aqui a outra mão de Deus, né? Segundo Maradona, quando ele fez aquele gol na Argentina, na Copa do Mundo do México de 1986, que ele usou a mão para encobrir o goleiro Peter Shilton, da Inglaterra. Perguntaram, não foi com a mão não, Maradona? Ele disse, foi a mão de Deus. E aí está a imagem, só para descontrair um pouco, no jogo Argentina 2, Inglaterra 1, na Copa do México em 86. E o porquê da palestra, né? A questão do materialismo. A gente vem crescendo, eu vejo crescer muito essa questão do materialismo, os agnósticos, né? Aquelas pessoas que, quando se perguntam a respeito de Deus, não duvidam, nem negam a existência de Deus, mas também não afirmam, ficam meio que em cima do muro, né? Um amigo até brincava, eu não acredito, né? Mas não duvido também, se tiver uma vidinha extra, melhor. E tem aquelas pessoas que se proclamam ateus, que também não acreditam em Deus. Então a palestra vem reforçar esse conceito de Deus, que principalmente a doutrina espírita traz isso de uma forma muito clara, muito expressa. Não é? A relevância de afirmar Deus hoje, a questão do ateísmo, os agnósticos, o Deus egoísta, né? Já que também a gente vê muito, somente na mídia, as pessoas se colocando, e quando eu falo mídia, tanto a mídia, a grande mídia, como as redes sociais, né? O Facebook, o WhatsApp, o meu Deus. As pessoas falam, o meu Deus, o Deus que eu creio, o meu Deus, e se esquecendo um pouco do nosso Deus. Eu queria passar aqui para vocês um pequeno vídeo. O conceito de Deus que a doutrina espírita dá, vamos ver se a gente consegue passar com áudio e som. O nosso amigo, que eu não gravei seu nome, desculpe. Aureliano. É um pequeno vídeo que traz, né, o título desse vídeo é Deus e o Universo. Não tem como. Certo. Tranquilo. E nem o arquivo solto também, né? Pois não. Pronto. Se você puder dar uma pausazinha, só para eu dar uma explicação prévia. E se é possível nós apagarmos a luz. Eu queria só que vocês prestassem atenção nesse vídeo. Tem a legenda aqui. Aqueles que tiverem alguma dificuldade, se puderem vir mais para frente, para que a gente se situe. Quando a gente falar, tem o vídeo aí, se tiver ruim a gente vai falando, mas para que a gente se situe um pouco de onde estamos. Quando a gente fala de Deus, né, a gente tem que ter uma visão ampla, né, de onde estamos. Nós estamos no planeta Terra, né, e que esse planeta ele não está sozinho no cosmos. Então, esse conceito de Deus, e que a doutrina espírita reafirma isso, é um conceito interligado, né, de um Deus que não é só um Deus, o meu Deus, é um Deus amplo e universal. Eu queria que a gente primeiro, antes de qualquer coisa de falar sobre Deus, entendesse
aonde estamos vivendo hoje. Pronto, se for possível, vamos ver se o som consegue sair bem, o mais alto possível se for, senão a gente vai lendo também. Ele sai da Itália e vai aumentando, né, a circunferência. Ele já vai para a Europa, né, já aumenta, né? A gente já vendo de longe a Europa, os Balcãs, continente europeu. Parou agora. Vê se continua. Tá sem conseguir, né? Vamos tentar de novo, ver se vai. Bem, o que é que ele mostraria a partir daí? A Via Láctea, né, o planeta Terra na Via Láctea, né, que é uma das galáxias das milhões que existem, né, e aí ele vai aumentando, 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 até, né, ele mostra até onde os telescópios, né, a gente tem o telescópio Hubble, até o máximo onde você consegue ver. Não é? A partir daí já efetivamente, já não se tem mais noção, não se consegue enxergar o infinito do espaço. Mas o que a gente traz para vocês sobre isso é justamente o infinito do universo. Né? Então o conceito de Deus está muito dentro disso aí. Né? E da própria ideia da espiritualidade, dos outros mundos que existem, né? No plano espacial e universal. De que o próprio conceito de vida, ele vai muito além da realidade que a gente convive hoje. Né? Então, o conceito de Deus que eu quero trabalhar com vocês, e que entendo que a doutrina espírita traz isso, confirma isso, ele está muito ligado a essa visão, né? De todo, se a gente for analisar a harmonia que existe aí nesse universo, na rotação da Terra em torno do Sol, e é como o Divaldo diz isso, a gente vai ver daqui a pouco, há uma causa inteligente. Alguém pensou antes disso. Não seria um mero acaso. E se você disser que é um acaso inteligente, então já não é um acaso. Então Deus, ele está vinculado a isso aí, a esse conceito, a própria criação, né, de nós outros, de todos nós, né, no plano universal. Bom, mesmo tentando aqui, não segue não, né? Então vamos seguir para as próximas. Então vamos, pronto, seguiu. Só para a gente refletir um pouco mais. Que aí ele vai aumentando, né, a lente do telescópio. E aí a gente já deixa a própria...
o Sol como apenas mais uma estrela de tantas milhões que existem. Pronto, essa frase final, os limites externos e visíveis do universo. Pronto. Então, eu acho que essa ideia a gente já passou, né, dos limites do universo. Podemos passar adiante do próximo quadro. Aliás, é comigo, desculpe. Vamos lá. Pronto. O que seria Deus, então, para nós outros? Né? Qual a resposta que a doutrina espírita tem a respeito? Diante disso que eu passei para vocês, muitos homens de ciência, infelizmente, abandonam a ideia de Deus. Né? Levam para o lado apenas, né, desse aspecto da ciência. Desse aspecto. E quando se fala ciência, a gente esquece que o espiritismo também é ciência. Não é? Muitos esquecem isso. Então, se abandona e se passa a cultuar talvez até um outro Deus, que é o Deus do acaso. E aí nós vamos ver se realmente foi um acaso, essa criação e essa perfeição toda que envolve o nosso cosmos e particularmente o nosso mundo, que é um dos planetas, né, que compõe o sistema solar, que por sinal, que também está dentro da Via Láctea. Que a gente viu que é uma das bilhões de galáxias existentes no universo. Então, o conceito bíblico de Deus, apesar de se colocar, não é, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como a gente vê aqui no Gênesis, né? Mas se você for olhar no próprio Gênesis, no capítulo 1, não é, nos versículos 1 a 2, você já vê que se fala um Espírito de Deus. Então Deus já, a ideia de um Deus não material. Não se pode interpretar ao pé da letra quando se falou, quando se colocou, não é, já no Antigo Testamento, algumas igrejas cristãs fazem essa interpretação ao pé da letra, né? De quando se fala, não, nós somos imagem e semelhança de Deus, então Deus é parecido conosco. Então a ideia do velhinho barbudo nas nuvens ganharia força com isso. Quando na verdade o próprio Gênesis mais acima fala no Espírito de Deus. Então não é matéria. Deus é Espírito. E aí no Novo Testamento isso é reconhecido por João, no Evangelho segundo João, não é, no capítulo 4, quando se fala Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E aí na primeira epístola de João vem a clássica frase, né, da teologia cristã, que é uma frase muito profunda. Além de espírito, Deus é amor. Essa força, não é, de harmonia do universo, não apenas uma força, um poder que faz com que os fatos, não é, e os seres da natureza se harmonizem num sistema único, mas essa força, ela tem um caráter inteligente,
e voltada para o amor, que é aí onde entra a doutrina espírita. E daí o porquê da ideia da reencarnação, de você necessariamente ter que voltar, de você ter que progredir moralmente. Porque se Deus é amor, não é? O amor, ele há de ser obtido não somente num único momento, mas em vários. Se somos imperfeitos e se um dia almejamos chegar na condição de espíritos puros, precisamos passar por todo esse período de aprimoramento, não é? Moral, passando por desafios e provas nesta e em outras vidas, neste mundo e em vários outros mundos também. Bom, vamos lá. Pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Quem é Deus? Vejam que o Livro dos Espíritos, a espiritualidade, e Kardec foi muito sábio, porque ele não pergunta quem é Deus. E também, obviamente, o que é Deus. Porque Deus não é coisificável, nem uma pessoa específica. Ele pergunta: que é Deus? Dentro dos limites da nossa linguagem deixa eu chegar aqui para aparecer no vídeo, né? Senão vai ser um palestrante, vão pensar que é um espírito que está palestrando. Não aparece o palestrante. Então, ele fala o que é Deus. Porque Deus, ele não é uma entidade física específica. Dentro das limitações da nossa linguagem, veja o que diz, para que pudéssemos entender, vejamos o que diz a espiritualidade. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, toda a criação do universo, dos planetas, da Terra, do planeta Terra especificamente, há uma causa inteligente por trás. Essa causa inteligente é Deus. Conforme falou a espiritualidade superior já na pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Para o Livro dos Espíritos, o infinito é tudo aquilo que é desconhecido, o que não tem começo nem fim. A gente pode definir Deus como um infinito, aquilo que não tem começo nem fim. Kardec pergunta isso à espiritualidade, que responde que isso seria uma definição incompleta, não é? Pois nós continuaríamos a ter essa indefinição de Deus. Deus é a causa primária, é a causa inteligente de tudo aquilo que existe. É uma definição que a gente pode, das nossas limitações, entender no primeiro momento. Mas é o fundamento lógico. A razão de ser da vida neste planeta e em outros é Deus. Repetindo, Deus é a causa primária de tudo que existe e é o fundamento lógico de toda a nossa existência. E por que isso? Porque todo efeito possui uma causa. E o sentido lógico da nossa existência é Deus. Se indagarmos a razão, não é? E o Livro dos Espíritos fala isso, indague e vá até aquilo que não for obra de Deus o que não for obra do homem é obra de Deus. Se pensarmos na natureza, se pensarmos na perfeição e complexidade que é o corpo humano, isso não seria obra do acaso, mas de uma causa inteligente, que é Deus. E que posteriormente, nos fatos da própria história humana, através de várias outras personalidades, de espíritos superiores que terminaram encarnando aqui na Terra, a gente vem aí se manifestar a grandeza de Deus, né? Que se revela não apenas na questão do equilíbrio físico-científico, mas também na questão do amor. Por isso que João Evangelista coloca com muita sabedoria: Deus é amor, da prática do bem. Há uma causa que não é somente uma causa física, é uma causa inteligente. E uma causa inteligente vinculada à ideia de amor, de fazer o bem e de crescer, né, espiritualmente, de progredir. Divaldo Franco vai nesse sentido, ou seja, é a lei da causalidade da existência de Deus. Pois o acaso não pode produzir nada. Deus, causa lógica da criação do universo, força que está por toda parte e que, através das leis da natureza e das leis morais, não é? E o Espiritismo traz essas leis morais, também a lei do trabalho, não é? A lei da destruição,
a lei de causa e efeito, dá um sentido à existência humana na Terra. Nós não estamos aqui ao acaso, nós estamos aqui, todos nós, não é, para cumprir uma missão específica que fomos destinados. Isso é muito claro, é evidente, e aí é onde a gente precisa voltar àquela ideia do universo, imaginar a grandeza do universo, que nós muitas vezes achamos que somos o ser mais importante do universo. Calma, não é assim. Nós temos a nossa importância dentro da nossa realidade. E cada um de nós tem uma missão para cumprir, não é? Temos que passar por provas, muitas delas já pré-determinadas, outras que ocorrerão em razão das nossas escolhas na caminhada que teremos que fazer. Seria isso algo já fatalista e prefixado? Nosso caminho já está matematicamente pré-definido? Nós vamos ver daqui para frente, mais na frente, que não. Que esse caminho ele tem um norte, mas ele terá de acordo com nossas escolhas. E aí Divaldo Franco, esse grande apóstolo, né, do Espiritismo, esse Paulo de Tarso moderno, não é, que está aí já fazendo 90 anos, com vitalidade, divulgando a doutrina nos 5 continentes do mundo. E Divaldo tem até uma palestra, depois se vocês puderem, consultem no YouTube, muito interessante também sobre a existência de Deus, as provas científicas da existência de Deus. E Divaldo coloca, né? A perfeição das regras da natureza mostra-nos que existe uma inteligência por trás de tudo. Uma vontade consciente da criação. O equilíbrio cósmico, a perfeição dos genes cromossômicos. Ele até faz menção de que, por exemplo, a rotação da Terra, né? Se não houvesse a questão das 12 horas, não é, de determinados continentes, determinada parte do planeta Terra ficar 12 horas rodando ao redor do Sol, e outra parte, enquanto isso, outra parte não está por trás, seria a noite, né? Se não houvesse esse equilíbrio, dificilmente haveria vida na Terra, condições de vida na Terra. Então, é o que ele diz na palestra dele. Alguém pensou a respeito disso. Há uma causa inteligente a partir de tudo. Se pararmos para pensar, a própria espécie humana, se dissermos assim, não, mas nós todos somos... Os materialistas muitas vezes dizem isso. Nós todos somos animais. Eu vi aquele físico famoso, Stephen Hawking, às vezes até disse, não, o ser humano, naquele filme sobre a vida dele, ele tem um trecho que diz, nós somos uma pequena raça de macacos que se desenvolveu um pouco além dos demais. É um pouquinho além, vocês não acham não? Um pouquinho além, né? Um pouquinho além do que ele falou, porque se nós formos imaginar... E claro que o ser humano é imperfeito, mas nós precisamos pensar também nas coisas boas e perfeitas e maravilhosas que fizemos. Não é? No progresso humano é uma coisa assim fantástica. Você imaginar que um monte de aço e ferro voa e liga os continentes, salvando vidas, inclusive, permitindo o conhecimento e a cultura e a troca de informações entre as pessoas, é uma coisa fantástica. Espécie algum animal teve o desenvolvimento humano. Então, se atribuirmos isso ao acaso, as construções, a grandeza da matemática, da engenharia, da física, da química, será que tudo isso é o acaso? Então, essas conclusões levam-nos mais uma vez à resposta, né, que está lá no Livro dos Espíritos, a causa primária e causa inteligente de todas as coisas. Não foi o acaso. Foi algo pensado. E claro, é evidente que nós estamos aqui também, não teria um sentido lógico se não houvesse também o livre-arbítrio. Se estivéssemos aqui, onde haveria desenvolvimento, onde haveria progresso, se vivêssemos num mundo maravilhoso, onde não houvesse provas, não houvesse sofrimento. Nós precisamos conquistar isso. Por isso que tudo na natureza está encadeado, inclusive a nossa e necessária reforma íntima, para que possamos crescer e progredir enquanto espíritos. Divaldo, na palestra dele, ele fala muito das provas da existência de Deus, que foi um conceito trabalhado por esse cientista aqui, Abraham
Craig Morrison. Ele foi diretor do Museu de História Natural de Nova York, que é um museu muito bom, talvez até alguns já conheçam, já tenham estado lá. Mas ele foi diretor desse museu e ele tem um livro falando a respeito disso. As 7 provas da existência de Deus. E o Craig Morrison, ele fala sobre isso. Ele fala, por exemplo, do cosmos e suas leis da harmonia, o movimento de rotação da Terra em torno do Sol, a atmosfera de 60 quilômetros. Se não houvesse essa camada, não haveria vida na Terra. Se não houvesse essa distância, na natureza não existe similitude absoluta entre as espécies vivas. A ideia da inteligência de cada animal vivo. E que se a gente for ver, há uma inteligência. Não há no plano da natureza humana. Mas os animais são inteligentes. Acho que até já falamos sobre isso aqui, já fizemos uma palestra aqui sobre isso. Então, há uma causa inteligente a respeito disso. Não seria um mero acaso. Então, o Craig Morrison trabalha isso aí, que o Divaldo Franco tem mencionado bastante nas suas palestras mundo afora. O sentimento a respeito da existência de Deus reside dentro de nós mesmos. Se pararmos para pensar e buscarmos conversar conosco mesmo, e a necessária meditação que precisamos fazer, não é? Nós sentimos isso em fatos específicos da nossa vida. É claro que muitas vezes, no corre-corre do dia a dia, não é? Nas questões mesmo materiais que nos envolvemos e nos deixamos envolver nas paixões e sentimentalismo da nossa vida, não temos muitas vezes condições de fazer essa leitura. Mas quando a gente para, quando a gente efetivamente reflete, a gente sente aquela presença de Deus dentro de nós. O que tem a ver também com aquilo que Jesus de Nazaré vem a falar nos evangelhos. O reino de Deus está dentro de vós. Então, o sentimento a respeito da existência de Deus reside dentro de nós. Sempre esteve presente na humanidade, mesmo nos povos indígenas menos desenvolvidos. Kardec fala isso também. Nas comunidades indígenas, aquelas que não tiveram contato nenhum com a cultura, não é, do homem branco, eles, independentemente de qualquer outro ensinamento externo, têm dentro de si a ideia de uma força divina, anterior e superior. E como viria essa ideia se isso não foi ensinado a eles? Inicialmente, quem trouxe isso? A única explicação é que justamente guardamos dentro de nós um sentimento intuitivo daquele que nos criou. É uma das provas também da existência de Deus. Alguns conceitos de Deus revelados por homens de ciência, não são religiosos, e que em períodos antigos e bem anteriores ao Livro dos Espíritos já traziam esse conceito. Vejam, Sócrates, Deus seria a razão perfeita, acima de todas as coisas. Vejam se não tem similitude com a ideia de causa primária, que nos traz a questão 1 do Livro dos Espíritos. Platão, Deus seria a ideia de bem. Einstein, já bem mais recente, no século XX, não é? O poder raciocinante superior, que se revela no incompreensível universo. Como explicar a grandeza do universo com suas milhões e bilhões de galáxias? Se não através do amor de Deus. E aí a gente traz um grande pensador espírita, Leon Denis, no livro Depois da Morte. Deus como explicação e causa lógica das leis físicas e morais que regem o universo. Deus é uma personalidade infinita que está em toda parte. E Deus de fato está em toda parte. Aquele ditado popular é muito sábio quando a gente diz Deus está vendo. E está mesmo, porque Ele está em toda parte. Mas que se torna finito em cada indivíduo, pois Ele também habita cada um de nós. Deus está dentro de nós, como disse Jesus, e a doutrina espírita vem ratificar isso.
Joana de Ângeles vai no mesmo sentido, né? Para quem não conhece, mas acredito que todos aqui conheçam, é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Então, Joana diz o seguinte: na glória da criação, o homem vê, ouve, sente, pensa, e não poucas vezes percebe a presença de Deus. Aquilo que eu falei agora há pouco, que muitas vezes nós sentimos em nossa vida, nas preces atendidas, ou nas não atendidas também. Não vamos fazer essa relação com Deus de troca, de achar que Deus só existe sem atender as nossas preces. Isso tem um sentido. Se somos atendidos é porque era bom para a gente. E se não somos atendidos é porque não era para nós aquele pedido. Entendamos isso. Muitas vezes, não é? E mais na frente tem até uma citação de André Luiz nesse sentido, mas a gente relaciona. Me lembro de uma personalidade importante que disse que deixou de acreditar em Deus porque Deus não curou a sua esposa de uma doença fatal e terminal. Mas quem somos nós para fazer esse julgamento? Claro que a gente tem que pedir, não há um fatalismo. Isso pode ser alterado de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa caminhada. Ela não é matemática. Algumas coisas não teremos que passar. Outras teríamos que passar por aquela doença. Se for do nosso merecimento, de acordo com a nossa fé, inclusive até das nossas obras, sobretudo, pode ser que a espiritualidade entenda nos conceder mais um período. No livro de André Luiz, nós vemos isso. Em algumas situações, as entidades superiores dizem: não, vamos deixar fulano mais um período lá. Isso acontece. Então, claro que é importante ter fé e também ações nesse sentido, para que justifique a nossa caminhada aqui, nossa continuidade. Então, isso pode ser alterado, como também pode não ser. Não vamos também, a doutrina espírita não é uma doutrina também salvacionista, de achar, basta ter fé, está tudo maravilhoso. Não é assim. Tem situações que não dependem de nós. Não é verdade? E a gente precisa ter serenidade e procurar entender isso. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, principalmente quando a gente está diante de uma doença terminal, seja com nós mesmos, seja com pessoas de nossa família. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas que procuramos entender isso à luz, né, desses conceitos que a doutrina espírita traz e pensar sobretudo nisso. Deus é amor e Deus não nos abandona. Deus está em tudo e mantém o universo. Ele está no cosmos, na natureza, no instinto animal, no equilíbrio ecológico. Está aí Joana confirmando o que Grace Morrison já havia constatado no século XIX. Aquilo que eu falei já para vocês, né? O manifesto de desenvolvimento da espécie humana, não é, no que se refere ao desenvolvimento da sua inteligência e modos vivendo, não seria uma prova incontestável da existência de Deus e da espiritualidade, que muitas ideias que nós temos. Gente, vejam só, essa reflexão é importante. O livro Nosso Lar, que é de 1940, não é isso, Teresa? Ele fala já dos notebooks. Quando André Luiz chega lá e vê a família dele através daqueles aparelhinhos, aquilo ali são os notebooks. Não é? Muitas antecipações de coisas, claro, de espíritos que depois encarnaram e trouxeram aquelas ideias. O Aerobus, bote no Google que você vai ver. Isso está sendo testado já. O veículo de trilhos que ele não toca nos trilhos. Isso já está lá em Nosso Lar. Então, muitas inovações vêm já da espiritualidade através de espíritos que nascem e que são intuídos depois da espiritualidade para ter aquela intuição que muitas vezes não é de nós, mas divina, para criar e trazer novas inovações tecnológicas. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Aquilo que também já falamos, né? Questão 4 do LE. No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Quem criou essa perfeição do cosmos? Os genomas humanos, os cromossomas, o equilíbrio que há no nosso corpo, se não uma causa inteligente. E uma causa que muitas vezes se revela. E não é só a questão da natureza, é uma questão muitas vezes dessa relação de bem e mal, das respostas que a própria vida dá, que a gente vê. Que mais dia menos dia aqueles que praticam mal acabam tendo o retorno, colhem o que plantam. Essa lei seria o quê? Um mero acaso? Não.
Há uma força, não é, por trás de tudo isso. Uma força inteligente, voltada para o bem. Que força é essa? Deus. Para entender a existência de Deus, precisamos entender ou entrar em sintonia com o universo. Por isso que eu trouxe aquele vídeo inicial para que a gente tentasse, né, visualizar um pouco isso. Com o espaço e toda a grandeza da obra existencial, cujo um dos ápices foi, claro, o aparecimento da espécie humana, que não surgiu de uma hora para outra, né? A gente tem a evolução, Charles Darwin explica isso, mas que foi fantástica. A nossa diferença para as outras espécies animais, ela é muito grande. Há algo por trás disso. Há uma inteligência suprema por trás disso. Atribuir aquilo que Kardec diz, né? Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não produz, e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então os materialistas, muitas vezes, eles esbarram nisso porque não querem reconhecer o óbvio. É mais fácil negar do que fazer essas reflexões todas. Ao desencarnarmos, vamos ser recebidos ou encontraremos diretamente Deus. Isso é um conceito também espírita. A gente, quando desencarnar, vai chegar lá e encontrar o velhinho, o bom velhinho barbudo, sentado esperando por nós. Nós sabemos que não é assim, né? Quem lê o Nosso Lar ou assistiu o filme vê que não é bem assim. Ou outros filmes espíritas também. A gente tem um do espírito Luiz Sérgio, sobre o aborto, muito interessante também, que trata também da colônia espiritual onde ele está, mas que agora eu esqueci o nome. Nas obras de André Luiz fica evidente que existe uma hierarquia espiritual que já é tratada no Livro dos Espíritos, onde ao desencarnarmos não encontraremos diretamente Deus, a não ser os espíritos puros. E não é o nosso caso, pelo menos o meu com certeza não. Né? Então, partiremos para um aprendizado em mundos espirituais, na escola evolutiva celeste, de acordo com a nossa vibração e da nossa evolução espiritual. Então o Livro dos Espíritos até fala, ó, os espíritos puros, os mensageiros e ministros de Deus, esses têm contato com Deus, mas não é o nosso caso ainda. Oxalá, e vamos trabalhar para um dia chegarmos a esse patamar. Os bons espíritos, que são os benévolos, sábios, prudentes e superiores, não é o meu caso, com certeza. Eu estou aqui, ó. E espíritos imperfeitos, que são os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, perturbadores. Há uma escala evolutiva. Então, nós vamos nos situar em mundos espirituais de acordo com a nossa causa. Naquela obra de André Luiz, Ação e Reação, a gente vê muito isso. Quer dizer, o espírito, nós quando morremos, não é? Isso a doutrina espírita é muito lógica. Não é? A pessoa, o que é que muitas outras religiões, muitas vezes a gente tem aquela sensação, a pessoa morreu, vai estar lá, e aí está tudo maravilhoso, muitas vezes se entende que basta ter aquela fé, e aí acordou lá no paraíso, celeste, está lá Jesus, Maria, mas a doutrina espírita diz, olha, isso não é assim dessa maneira. Há uma gradação, você vai estar lá de acordo com a sua faixa vibratória e mental. Então, se você desencarna lamentavelmente, cheio de vícios, né, apegado às paixões do mundo, você não vai ter condições, né, de estar naquela faixa espiritual de espíritos mais evoluídos, ou espíritos que estão mais desapegados da matéria. A tendência é que haja agrupamento, e existem até agrupamentos de espíritos, esses que não querem se libertar da matéria, não é? Criando justamente a questão da obsessão, os obsessores, e que vão se prender a gente com os nossos pensamentos. Se você pensa em riqueza ou em sexo bastante, você vai atrair espíritos que pensam, que vibram também nesse sentido, inferiores, e que vão terminar, de acordo com a sua insistência nesses pensamentos, lhe obsediando, porque vão estar vinculados. Quando você deixa de pensar, você começa a pensar em outras coisas, em preocupações mais relevantes da vida, não é? Aí esses espíritos eles não conseguem mais lhe acessar. É importante pensar sobre isso. Somente os espíritos puros, já dissemos, né, têm contato direto com Deus, porque livres da influência da matéria e sem a necessidade de reencarnar.
O livro dos Espíritos diz expressamente, né, que são os ministros de Deus que recebem suas ordens e passam para os bons espíritos. Atributos da divindade. Meu horário aqui é até que horas, Tereza? Tenho 5 a mais. Até 8. Então ótimo. Então pronto. Dá tempo. Acho que dá sim para a gente ver uma boa parte. Então quais são os atributos da divindade? Só reforçando também que é o ensinamento dos Espíritos. Deus é eterno, Ele é o princípio e fim de tudo, o fim de tudo. Ele é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E claro que a gente não pode também querer entender Deus de uma hora para outra, porque foge ao nosso conceito. Foge às nossas limitações. Mas a gente pode ter uma noção. Se você procurar entender, mas aí como Deus surgiu e tudo, e como foi o início de tudo, tem coisas que vão além. E a espiritualidade diz isso, vai além da nossa compreensão. Então, nesse momento da nossa escala evolutiva, nem tudo podemos compreender. Podemos ter acesso a muitas informações para que pelo menos possamos inicialmente compreender o conceito de Deus. Essa parte é importante, que eu já falei para vocês. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus fala isso em Lucas. Está dentro de nós. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de maneira ostensiva. Ninguém poderá afirmar, ei-lo ali ou ei-lo aqui. Veja Jesus falando isso há mais de 2000 anos. Pois o reino de Deus está dentro de vós. Algumas igrejas cristãs têm traduzido isso no sentido de que, colocado na Bíblia traduzida, dizendo que o reino de Deus está no meio de vós. Mas Haroldo Dutra Dias, no Novo Testamento, traduzido por ele, Haroldo Dutra Dias, que é um juiz de direito mineiro, não é? Mas que tem pós-graduação em letras clássicas, grego e latim. Então Haroldo traduziu. Se puderem, adquiram essa obra, que é muito interessante. É o Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias, que é um espírita mineiro. E Haroldo diz que o correto é justamente ele estar dentro de vós. Porque, claro, Deus habita, Deus está em toda parte, e se está em toda parte, Ele também está dentro de nós. E se Ele está dentro de nós, nós também podemos ter acesso ao poder de Deus. Daí a ideia dos milagres, entre aspas, que nós podemos realizar, e Jesus fez isso, não é? Se valendo do fluido cósmico universal. Então, muitas vezes os milagres, entre aspas, acontecem. Por quê? Porque Deus está dentro de nós. E usar esse poder de Deus, de acordo com o nosso merecimento e com a nossa força e na nossa fé, podemos muitas vezes conseguir, através do acesso ao fluido cósmico, fluido universal, a questão da cura espiritual. Vencer situações, superar obstáculos difíceis em nossa vida. Está aí Haroldo Dutra Dias, não é? Na sua tradução do Novo Testamento, isso é o que eu falei para vocês, que é uma obra muito importante, acho que é relevante se vocês puderem ter em casa. Tem na biblioteca, né? Pronto, boa notícia. Tem na biblioteca aqui do nosso Caritas. E Emmanuel, não é? Já lemos Emmanuel hoje, no Vinha de Luz. Também outra obra importante são os Evangelhos, segundo Emmanuel. Muito interessante essa compilação que a Federação Espírita fez, pegando textos de toda a vida de Emmanuel, como enquanto guia espiritual de Chico, e pegando cada versículo e trazendo um texto de Emmanuel sobre aquilo. Tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e acredito que também o Ato dos Apóstolos. Tem também o Ato dos Apóstolos, Tereza. O reino divino não será concretizado na terra pela prática de atitudes extremistas. Lembremos disso, meus irmãos. Nós vivemos hoje na terra, no Brasil e no resto do planeta, um momento de extremismo. Não vão ser atitudes de extrema esquerda ou de extrema direita que vão resolver o problema da humanidade. E nós espíritas temos que ter esse compromisso de levar essa tarefa, esse exemplo do equilíbrio. Deus não está na extremidade daquele que alega que se mata em nome de Deus, que mata outras pessoas em nome de Deus.
não está nessas atitudes extremas. Como também daquele que acha que tem que torturar aquele que faz isso para justamente reafirmar Deus. Não. Então Emmanuel diz, a edificação do reino de vida é obra de aprimoramento, de ordem. Olha aí a reforma íntima. Esforço e aplicação aos desígnios do mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. Nem te prendes excessivamente às dificuldades do dia de ontem, que são grandes, sabemos, não é fácil. Fazer reforma íntima não é fácil. Nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos do amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Vamos ter equilíbrio, tentar manter o equilíbrio diante, no trânsito, não é? No trânsito, no trabalho, na nossa família. Esse equilíbrio vai trazer uma resposta positiva para as nossas vidas. E aí ainda Emmanuel, né, tem aqui uma foto de Emmanuel. Essa o senhor gosta, Cláudio? Essa você gosta, esse retrato? Tá bom, esse não. Tá bom, né? Porque tem um que eu disse que você não gosta, eu fiquei até preocupado depois. Esse é realista, né? Esse de Emmanuel. Ainda Emmanuel, o céu em essência é estado de alma, varia conforme a visão interior de cada um. Vejam isso. O céu é estado de alma. Por isso que quando a gente desencarna, nós vamos para mundos espirituais de acordo com o nosso, aquilo que a gente leva do canto com o nosso espírito. De acordo com o que a gente está vibrando. Os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico. Cada espírito permanecerá naqueles em conformidade com o seu momento evolutivo. Veja a mensagem de Emmanuel. Permaneceremos naqueles de acordo com o nosso momento evolutivo. Aí vem a questão do significado de Deus, que eu já falei que não temos condições plenas de compreender o significado de Deus. Podemos, porém, senti-lo em nós outros e em nosso próximo. Sem dúvida alguma, meus irmãos. Podemos sentir a presença de Deus. Através dos milagres, das coisas boas que acontecem, né? Das situações. Eu falo milagres nesse sentido. Milagres porque muitas vezes nós não entendemos a causa daquilo. E como aquilo aconteceu. Mas das situações, das boas ações que acontecem no mundo inteiro. A gente termina por valorizar muito, e a nossa imprensa é muito forte nesse sentido, as tragédias, os crimes, as barbaridades. Mas há também muita coisa boa acontecendo no mundo. E isso revela a existência de Deus. Como explica a questão 13 do Livro dos Espíritos. Há coisas e explicações que estão acima da nossa inteligência e dos limites delineados pela linguagem humana. Reforço aqui a necessidade de que o Espiritismo tem um caráter religioso, mas também tem um caráter científico. Nós não podemos deixar de caminhar de mãos dadas com a ciência, não é? Sem medo, não é? Sem medo de caminhar com a ciência, claro. Lembrando que a ciência não é só uma pessoa, não é só o ramo científico da física, nem da matemática. Tem vários ramos científicos. E o Espiritismo é um ramo científico também, a ciência do Espírito. Interessante também trazer para vocês também esse testemunho desse padre, que não é espírita, é um católico, o padre Michael Heller, que em 2008 ele foi premiado pela Fundação Templeton de Nova York por apresentar estudos científicos sobre a existência de Deus. Ele já reeditando Casey Morrison, que fez isso no século XIX. Mas esse padre é interessante, eu achei interessante, porque ele tem um trecho dele que ele diz: Deus como causa primária e inicial de todo o processo que criou o universo, o Big Bang. Deus seria a raiz de todas as causas. Eu acho que ele leu o Livro dos Espíritos. Não é? Não trouxe grande novidade. Mas graças a Deus que ele está sendo reconhecido pela ciência. A ciência nada faz senão explorar a criação de Deus. Cada vez mais, e já há testemunhos de cientistas nesse sentido, de que quanto mais se aprofunda no estudo do universo, mais você chega, não é, próximo ao conceito de Deus e à certeza da sua existência, dessa causa lógica e inteligente, vinculada à ideia de Deus, criadora de tudo aquilo que existe. Temos ainda um tempo, né? E por que Deus permite o mal no mundo? A dor e o mal no mundo. Muitas vezes a gente se pergunta sobre isso, mas, poxa, se Deus existe, por que
e tanta gente morre de fome? Por que é que existem os desastres físicos e decorrentes na utilização de meios de transporte, por exemplo? Por que pessoas boas morrem cedo? Por que pessoas más estão aí fazendo o que bem entendem? Por conta do livre-arbítrio. A ideia do livre-arbítrio, isso tem um fundamento lógico. Não haveria merecimento se tudo já viesse pronto e acabado. A lei de causa e efeito, que é uma das leis espirituais, há outras leis como ação e reação, a lei do amor, a lei da destruição. Mas essas leis, principalmente a lei de causa e efeito, ela vai ser aplicada. Aquilo que nós fazemos, nós colheremos o fruto, cedo ou tarde. Se você está plantando desunião, se você está plantando inveja, está crescendo na vida porque está passando por cima das pessoas, você vai colher esse fruto, nessa ou em outras vidas. Isso aí é científico, porque está vinculado justamente a essa necessidade de evolução moral que cada um de nós tem. E a doutrina espírita, através de seus apóstolos, né, como o próprio Kardec, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, Divaldo Pereira Franco, vem reafirmar isso. Vem trazer essa realidade e que nós em nossas vidas vemos, muitas vezes não fazemos essa leitura por conta desse movimento diário nosso, dessa correria, mas se pararmos para refletir, nós vamos ouvir a voz de Deus mostrando o caminho que devemos seguir. O mal é uma consequência do livre-arbítrio, não é uma consequência de Deus, é uma consequência do livre-arbítrio humano. A dor é necessária para que a nossa evolução moral muitas vezes é consequência do mal que praticamos através das nossas ações. E não podemos esquecer que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, mas que estamos aqui para ajudarmos na sua evolução, darmos a nossa contribuição. Leon Denis, mas as trevas se dissipam diante da luz. O mal é consequência do bem. Com a nossa evolução moral e espiritual, o mal irá gradativamente desaparecer. Acredite nisso, meus irmãos. Pequenas coisas que a gente faça, que a gente pratique, fazem a diferença. Um bom dia que você dá, pode ter certeza, ajuda aquela pessoa que está no elevador, que passa por você no trabalho. Não vamos combater o mal com o mal, não. É o mal com o bem. Uma pessoa que você deixa de falar mal sem ela estar presente, é uma ação boa que você faz. Um amigo que você ajuda com a palavra mínima de carinho. Uma ação no trânsito. Uma briga que você deixa de se envolver. Tenha certeza que você está contribuindo para essa evolução moral. São pequenas coisas que terminam se somando e fazendo daquele mundo um mundo melhor. Imagine se cada pessoa que fosse assaltar outra, né, que sai de casa muitas vezes pensando nisso, que muitas vezes eles se drogam para praticar assaltos à mão armada. Imagine se ele pensasse nisso. Poxa, se eu não fizesse essa ação, as pessoas iam passar a se sentir mais seguras. Iam passar a ter um pouco mais de credibilidade na nossa cidade, no sistema de segurança do nosso país. Veja como melhoraria a vida. Então, se cada um de nós pensarmos nisso, fizermos isso já dentro de casa, evitando uma discussão com a esposa, com o marido, com o filho, sendo menos grosseiro com o filho, ou com a filha, ou com os nossos pais também, claro. A gente vai criar uma psicosfera e uma atmosfera de harmonia e de paz, que vai contribuir para essa ideia de um mundo melhor. Então não é um projeto utópico, não, é uma coisa que a gente pode construir. Quanto tempo? Já está no tempo. Pronto. Só para reflexão, para que a gente leve isso conosco. Nós verdadeiramente acreditamos em Deus. Agimos como quem acredita em uma inteligência suprema. Ou criamos um Deus nosso para justificar nossos desejos, posições e atitudes, por vezes egoístas e vaidosas. Reflitamos sobre isso, meus irmãos. Acreditamos de fato que Deus é amor. Acreditamos em Deus enquanto força moral e propulsora do nosso universo. Nas nossas manifestações, inclusive em redes sociais,
Temos plena consciência do que significa invocar Deus? Reflitamos, meus irmãos, sobre isso. Tem uma questão sobre o livre-arbítrio, que aí eu vou pular por conta do horário. A gente pode trabalhar isso posteriormente. Mas eu queria só ler para fechar, concluir, essa citação de Sânzio. Em Assunto, que é o Espírito Sânzio, um mentor espiritual, que está no livro Ação e Reação de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em 1956. Em assuntos de lei de causa e efeito, é imperioso não olvidar, ou seja, não esquecer, que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações à mínima partícula subatômica, pertencem a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar. Olhem só, alterar e renovar. Então não é nada pré-determinado absolutamente. Alterar e renovar. Anular ou reconstituir tudo que está sendo feito. Pronto, só para concluir a exortar essa quase oração de Leon Denis. Creiamos em um Deus grande, grande espírito da natureza, que preside o triunfo definitivo na justiça do universo. Tenhamos confiança na sua sabedoria, que reserva compensações a todos os sofrimentos. Acreditamos em Deus, meus irmãos. Ele está na mão de Deus. Não a de Maradona, aquela primeira. A mão de Deus sincera que sempre nos ampara. Alegria, que reserva compensações a todos os sofrimentos, alegrias a todas as dores, e avancemos com o coração firme os destinos que Ele nos escolheu. Meus irmãos, desculpem qualquer coisa, obrigado pela atenção, feliz 2017 para todos, não é? Paz e saúde para vocês em Cristo Jesus, hoje e sempre, muito obrigado. Wagner? Pedir a Wagner para fazer a prece final.